lá nessa quinta-feira, dia 12 de setembro de 2013, Sérgio Borges. Já tá dando aquele arzinho de primavera, já tá esquentando. Tá ficando bom, hein? Tá ficando bom, Donasso. Um abraço a você, amigo telespectador, você, o Cris, que está aqui comigo, e você de casa que está aí esperando as notícias desta quinta-feira. Com certeza, muitas notícias a partir de agora para você. Eu quero mandar um abraço muito especial pro seu Walter Francischetti. Eu que encontrei com ele na rua hoje, muito sorridente, muito tranquilo. Olha, torcedores do Palmeiras, ele e a sua companheira que estava junto, torcedores do Palmeiras, até convidei-a para que ela fizesse o quadro Time do Coração. Ela ficou me falar, eu não sei se eu faço. Não, faz sim, é muito bom. E não só para ela, mas para você que esteja aí nos acompanhando nesse momento, queira fazer o quadro Time do Coração, é só nos procurar, com certeza nós iremos fazer com muito prazer. Então, vai um abraço aí pro seu Walter Francischetti, um abraço muito especial, e também pro Peinho Eletricista. Peinho Eletricista também, que fica ali na Rua do Buracão, sempre cuidando bem dos veículos aí da nossa cidade. Ô Sérgio, você sabe quem frequentou muito o Francischetti? O Ricardo Zayat, nosso diretor, acabou de chegar aqui. Ele, sua família, a minha família também, era bom demais, viu, Sérgio? O Francischetti deixou saudades, realmente deixou saudades pra gente, e a gente fica, guardando no coração, como você nunca vai esquecer do seu Hélio Francischetti, também o seu Walter, o pessoal tudo que nos tratavam muito bem naquele estabelecimento. E o Crélio, ele ia lá também, Ricardo? O Crélio? Ia também, ia lá. Na faixa. Garçom, o Crélio, nosso cinegrafista, também esteve presente lá no Francischetti. Como vai, Cris? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos também. Eu quero entrar nesse ambiente e falar a mesma coisa. Nesse que você passa, Nesse que você passa, mandar um que você passa especial para o seu Walter Francischetti. Conhecia o senhor muito bem, conhecia o seu irmão, ele, o Francischetti, era meu grande freguês na locadora. Nós tivemos uns papos fantásticos. Melhor coxinha da cidade de longe, tá? Olha, o coxinha chegou atrasado, melhor coxinha, nosso amigo Matheus Coxinha, sem dúvida. Pizza, sanduíche, coxinha, que saudade daquela pizzaria do Francischetti. Tudo de bom pro senhor, tudo de bom para sua companheira, para sua amada. Por favor, que se passa, Ana? Também quero dar os vários que se passas hoje, porque eu fiquei 2 dias fora, então acumulou um pouco aqui. Quero mandar um que se passa especial para a Cláudia do Ponto da Cerveja. Ela não pede um TV Sul Sport, muito obrigado pela preferência. Gosta de mais nosso programa, muito obrigado mais uma vez, um que se passa espetacular para você. Também quero mandar um que se passa para o José Lúcio, Ivonete e Michele. Eles moram no bairro Colmeia também, entre 12h30 e 1h, não sai da frente da TV. E também quero mandar um que se passa mais do que especial hoje para Paola. Paola acabou de nascer. Ele é a filha da Renata, é do Jean Paulo Pierali. Ele é meu aluno, um dos gerentes do CIEG do Brasil. A mãe e a filha estão passando muito bem, graças a Deus. 3,6 kg Paola quando nasceu. A mãe está bem, o pai quase desmaiou, mas ele está bem também. E mais tarde nós vamos fumar um charuto e também beber uma cerveja. Que se passa para vocês todos? É prazer estar com vocês hoje aqui. Vamos falar do campeonato do Guaxupé Country Club. Sérgio, a partir de hoje serão jogos decisivos, hein? Donasso Silva, nós teremos as categorias de base, onde nós temos muita torcida, você sabe disso, o Cris também, os pais, os avós, os irmãos e aquele pessoal todo torcendo ali para os garotos. E nós teremos a decisão do Sub-9. É hoje, pessoal. Olha, a partir aí das 18h30, 19h, nós teremos a final do 3º e 4º lugar. Dionísio Máquinas contra Marquinho Calçados. Amanhã, aí sim, nós teremos as finais de todas as categorias. O primeiro jogo entre Florindo Móveis e Boitecão pelo Sub-9. Teremos o Sub-12. A decisão será entre Florindo Móveis e Sindicato dos Produtores Rurais. E ainda na sexta-feira, dia 13, Contabilidade Esmarjaça e Clínica Dr. Jaime Ruela pelo Sub-15. E não para por aí não, nós teremos vários jogos também do Campeonato de Futebol de Campo e jogos decisivos que vai começar a partir de hoje. Hoje às 18h, o Sport Estância joga contra o Dionísio Máquinas. Às 19h45, Aliança Cerâmica enfrentando o açougue do Fernando. A nossa equipe de esporte estará lá logo mais
para focalizar essa partida entre a Aliança Cerâmica e Açougue do Fernando, um jogo decisivo para as duas equipes. Aliás, todas as equipes têm chance de classificação, então vão ser jogos emocionantes. Amanhã, 18 horas, Ancai contra Qualitrafo e a Sabela do meu amigo Cris jogando contra o Regis Serralheria. No sábado, a categoria Master também, equipes buscando classificação. Pizzaria Fatirelli e Centro Automotivo Joãozinho às 15 horas. No mesmo horário, Líder União e Marquinho Calçados. 16h45, Casa do Pastel e Funerária São Dimas. E no mesmo horário, Autopeças e Funilaria Batista contra a Contec. No domingo, encerra-se a primeira fase também da categoria adulto. Nós teremos Dalla Pele contra Mundo Animal Pet Shop. Guaxupé Tintas contra o Empório da Cerveja, jogos das 8h30, jogos das 10 horas, Zelão Calçados e Marquinho Calçados, e fechando esta rodada do adulto, JN Ferreaça enfrentando Florindo Móveis. Portanto, 3 dias, quinta, sexta, sábado e domingo, 4 dias de muita emoção lá no Guaxupé Country Club. E aí, Cris, vai fazer a estreia ou não? Então, eu tô vendo como é que eu vou me sentir com esse tendão. Esse tendão tá me dando um pouco de problemas, mas tá aparentemente, quem sabe, até sexta-feira eu vou estar bem. Vamos aguardar a estreia do professor. Sua equipe tá precisando de você, hein? Então, vamos aguardar. eu também vai depender quero do jogar departamento um pouco. médico. Só isso. Se doutor Ângelo me libera, eu já tô lá. Olha, doutor Ângelo também tem os massagistas lá do Guaxupé Country Club que você pode contar também, viu? Zé Pedro, Zé Escaraçais também, quando não tá apitando, tá ajudando ali na cura de vários jogadores, e eles têm aquela aguinha milagrosa, viu, Cris? Você pode ir que com certeza aqueles 20 minutos famosos você joga. Bem, vamos falar do campeonato municipal. Vou repetir para vocês os resultados da primeira rodada. Nós tivemos Santa Cruz 0, Comunidade Cristã 0. O Palmeirinha perdeu para o Bela Vista por 2-1. O Amizade perdeu para o Vasquinho por 2-0. O Guarani venceu o Tequila por 3-1. O Gelo Quente venceu a Serra Nova por 2-1. Fazenda Monte Alto venceu o Ar-Condicionado Guaxupé Bafanas por 1-0. Esses foram os resultados da primeira rodada. Segunda rodada, a partir do dia 14, ou seja, nesse sábado, 15 horas, Carlos Costa Monteiro pela chave C, Santa Cruz e Palmeirinha. Pela chave D, no campo do Planalto, Guarani e Vasquinho. No domingo, pela chave A, no Planalto, às 9h30, Atlético Guaxupé e Giotto. Pela chave D, no campo do Mugiana, 9h30, Tequila e América. Pela chave B, no Carlos Costa Monteiro, 9h30, Açoxupé e Mugiana. E pela chave C, às 15 horas, no Carlos Costa Monteiro, o Bela Vista irá enfrentar o Jardim Orminda. Olha, Sérgio, grandes jogos. Tivemos no domingo à tarde, no jogo entre a equipe do Monte Alto e o Ar-Condicionado Guaxupé Bafanas, um grande público. Também no período da manhã, eu espero que tudo corra da melhor maneira possível, principalmente que a arbitragem aplique a regra, ou seja, não deixe o pau comer dentro de campo, que não aconteceu no último jogo entre Tequila e Guarani. Olha, dona Assis, isso é falta de a comissão dos árbitros se reunirem antes de fazer a rodada, conversar todos eles entre si, para que evite essa situação, que os árbitros comecem realmente a aplicar as faltas e punir quem tem que ser punido. E os jogadores também já ir pensando fora de campo, já ir pensando desde agora, olha, domingo eu quero jogar, mas eu quero jogar futebol, eu quero ir lá para realmente defender as coisas da minha equipe e ganhar aquela equipe que realmente merecer. Então a gente pede para que isso faça uma fusão entre jogadores, dirigentes e também árbitros, para que a gente evite essas confusões, porque não leva a nada. A gente só tem essas notícias para dar, mas é uma notícia que a gente não gostaria de falar aqui jamais. A gente quer sim ver futebol, ver os jogadores se dedicando, ver jogadores sendo revelados aí pelo campeonato. É o que aconteceu ano passado e a gente espera que possa acontecer esse ano. O ano passado apareceu uma bela equipe dentro do futebol amador da nossa cidade. O ano passado não, esse ano foi a equipe do Amizade, que jogou um belo campeonato, chegou na grande final, não levou o título, mas foi uma equipe que poderia ter ganho sim. Então é isso que a gente espera do campeonato municipal. Já saia de casa
com a cabeça mais leve, mais tranquila, sem intenções, sem querer já descontar alguma coisa que um árbitro fez para você no passado, ou o árbitro também já sai de casa pensando que vai apitar jogo daquele jogador que o ano passado deu trabalho para ele, mas esse ano é diferente. Então tudo isso faz com que o campeonato seja melhor ainda. E eu espero que essa rodada seja melhor que a primeira. E a primeira rodada eu destaco muito a vitória do Vasquinho frente ao Amizade, porque o Vasquinho é uma equipe que está chegando agora nos campeonatos municipais e já conseguiu uma vitória sobre o vice-campeão do último campeonato. Então a gente espera uma rodada excelente, que vocês façam dentro de campo e nada fora de campo para não atrapalhar a arbitragem e os árbitros também não atrapalhar os jogadores. Sem torcedor entrar dentro do campo, né, Cris? Então, infelizmente, nós estávamos nesse jogo entre Tequila e Guarani, nós fomos testemunhas do que aconteceu lá. Aquele portão tem que ser trancado, ninguém pode entrar no campo, pode ser dirigente, pode ser torcedor, por favor, respeita aquele espaço. Tem que ter identificação. Aquele espaço é para jogador, comissão técnica e árbitro, só. Não pode entrar absolutamente ninguém lá. Então, assim como o Serginho destacou, esse time Vasquinho também na primeira rodada eu gostei muito do Giro Quente, achei que jogou muito bem, aquele time do Seranova que jogou contra Giro Quente, muito bom também. Esses dois times vão longe, assim como o time do Guarani, que nós falamos na segunda-feira, que fez um belo jogo, um time com muitos recursos. Muito bem, não sai daí, voltaremos já já. O Cris tem as notícias que se passam, resultados do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão e também o Campeonato Brasileiro da Série A. Até já. O Sérgio tem um recado para você da Rodrigo. Eu vou falar da Rodritur, que tem os melhores ônibus para você fazer as suas viagens, excursões, romarias e rodar pelo Brasil todo. Tá aí a Rodritur, a mais nova parceira aqui do nosso TV Sul Esportes. Tem também vans, micro-ônibus. Você que queira assistir o seu time de coração lá no Pacaembu, em Campinas ou em vários lugares aí do Brasil, contrate a Rodritur. Viaje tranquilo, viaje Rodritur. Vamos falar do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, Sérgio. E aí, o que aconteceu ontem? Tivemos 2 jogos e quem se deu bem foram as equipes que jogaram em casa. O Trio venceu o Arsenal por 1-0 e o Montes Claros bateu o Coimbra por 2-0. Esses foram os resultados de ontem. 2 jogos aconteceram. Nós teremos mais jogos no sábado, dia 14, a partir das 15h30. O Cap Uberlândia enfrentando o Nitre, o Nacional de Uberaba jogando contra o Santa Ritense, o Coimbra contra o Trio, o Arsenal contra o Novo Ipatinga, o Funorte, esses jogos já no domingo, contra o Montes Claros, e o Jacutinga jogando contra o Esportivo de Passos. Esses são os jogos do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão deste final de semana. Com a presença do nosso comentarista internacional, Romeno, tem vários passaportes, senhor. Ele tem muitas notícias que se passam. Que aí tem bastante. Eu sou cidadão guaxupeno também, tá? Americano, tem vários passaportes. Romeno, guaxupeno, é de tudo aqui. Muito bom. Então nós temos bastante coisas interessantes que acontecem no mundo de futebol. Muito super importante hoje, reestreia do Muricy Ramalho, todo mundo sabe aqui. Eu, inclusive, na segunda-feira falei que São Paulo tem que dar uma chacoalhada, que tem que fazer uma mudança, tirar aquele morto. Inclusive falei isso, nós estamos no YouTube, vocês querem assistir, vocês podem assistir segunda-feira, eu falei tudo isso. E na terça-feira, Muricy Ramalho foi efetivado, o novo treinador. Eles estão fazendo uma grande festa, demorou para mandar embora o antigo treinador, o Paulo Autuori, e trazer o Muricy, finalmente está aqui. Eles vão fazer uma grande festa, os ingressos são muito baratos, para sócio-torcedor apenas R$2 e para o resto R$10. Então ele está esperando algo entre 40 e 50 mil pessoas para chacoalhar realmente São Paulo, para esse time voltar a ser o que acostumou todos nós aqui. Mas uma notícia interessante do São Paulo, o índice da rejeição do Rogério Ceni no último ano dele em São Paulo chegou a 98%. A cada 100 pessoas, 98 não gosta mais do Rogério Ceni. Olha a situação que esse grande ídolo desse time chegou, não? Pior do que ele, apenas José Serra. É melhor do que ele,
a presidente Dilma. Então tá bem feia a coisa pro lado do Rogério Ceni, não? Depois desses últimos jogos que nós assistimos, terça e quarta das eliminatórias da Copa do Mundo, nós temos 10 países já classificados para a Copa do Mundo. São Brasil, Japão, Irã, Austrália, Coreia do Sul, Itália, Holanda, Argentina, Estados Unidos e Costa Rica. Interessante que na segunda-feira eu estava falando que a Romênia ganhou 3-0 da Hungria, que estava bem na parada segundo lugar. O que os romenos fizeram? Perderam em casa para a Turquia por 1-0. Essa é só na Romênia que acontece isso, não? Mas a Turquia jogou fechadinho, né? Os turcos jogam bem fechadinho, né? Talvez esse foi o motivo. Os grandes craques do mundo estão em perigo de não participar da Copa do Mundo em 2014, do Brasil. Por exemplo, Cristiano Ronaldo e Portugal, assim como o Ribéry da França, não dependem agora, neste momento, com 2 jogos ainda a ser disputados, não dependem apenas deles mesmos para se classificar. Provavelmente que eles vão pegar o segundo lugar em cada grupo e assim vão ter que ir para a repescagem. Assim como Ibrahimovic, o grande Ibra, que é o centroavante da Suécia, não briga também para a vaga com a Áustria, uma vez que a Alemanha já é o primeiro colocado no grupo, não pode ser alcançado mais. Então eles também tem essa briga com a Áustria para segundo lugar. Se fica em terceiro lugar, já está fora. Segundo lugar, vai para a pescagem. Cavani, Luis Suárez, Diego Furlan, o grande ataque do Uruguai, também está em perigo de não participar. Eles estão neste momento no 5º lugar do América do Sul. E provavelmente, se fosse hoje, por exemplo, 5º lugar, teria que disputar um jogo de repescagem para depois, se vencer, participar da Copa do Mundo. E Chicharito Hernández do México também, se fosse hoje, não participaria do Copa do Mundo, assim como a Inglaterra, gente. O Inglaterra do Rooney, do Lampard, do John Terry, aquele grande time, está em perigo de ficar de fora, nem na repescagem entrar. Ucrânia e Montenegro, junto com a Inglaterra, estão brigando para três seleções para 2 lugares. Um diretamente para a Copa, segundo para a repescagem. Então, no dia 11 e no dia 15 de outubro, nós vamos ter a definição de times que se classificam no primeiro e segundo lugar. E depois, em novembro, nós vamos ter a repescagem para, no fim de novembro, saber todos os times, todas as seleções participarão do Campeonato Mundial de 2014. E a última notícia rapidinho, Gareth Bale, que é o mais caro jogador do mundo, se apresentou hoje no Real Madrid. Ele foi recebido por segundo mais caro jogador do mundo, por Cristiano Ronaldo. Começou a jogar, começou a treinar hoje, ele está em plena forma e inclusive vai estrear esse sábado pelo Real Madrid. Muito bem, tá aí o Cris com as suas notícias que você passa. Não saia daí, voltaremos com gols do Campeonato Brasileiro da Série A. Até já. O Sérgio tem um recado para você da Univox. Eu vou falar da melhor e mais rápida internet banda larga da região. Vejam só as vantagens Univox. Internet ilimitada, todos os planos sem franquia, instalação gratuita, equipamento sem custo, mensalidade fixa, suporte 24 horas. É a Univox, a melhor e mais rápida internet banda larga da região. Fica ali na rua Pereira do Nascimento, 240B, telefone 3551-5252. Tá eu, Cris, muito bem inteirado com a Univox. E você, seja cliente também da Univox. Vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A. O Cruzeiro venceu bem fora e continua na liderança. Sérgio, resultados e temos os gols também. Temos os gols aí da quarta-feira, uma rodada onde algumas equipes deixaram de escapar resultados que estavam garantindo uma vitória, caso do Atlético Paranaense, que vencia o Fluminense por 1-0, o Fluminense chegou ao empate, o resultado final 1-1, o Criciúma vencia o Bahia por 2-0, acabou tomando o gol de empate também no final, Bahia 2, Criciúma 2, o Goiás perdeu em casa para o Cruzeiro de virada, olha a campanha do Cruzeiro, hein, gente? O Cruzeiro venceu no Serra Dourada por 2-1, um grande resultado, isso deu ao Cruzeiro aí uma distância muito boa das 5 primeiras colocações.
O Botafogo venceu o Corinthians por 1-0. Donácio Silva assistiu até os 42, depois cochilou. A hora que ele acordou, o Botafogo fez o gol, Cris. Quem tava secando o Botafogo? Aí, Roger, ó. Ele fala que torce pro Botafogo, hein? Aí o Botafogo fez 1-0 com o Yuri, que é a revelação aí do Campeonato Brasileiro, e o Botafogo venceu o Corinthians por 1-0. O Náutico perdeu em casa para o Grêmio por 2-0, não é novidade nenhuma pela campanha que vem fazendo. E a Portuguesa, no clássico do Bacalhau, venceu o Vasco da Gama por 2-0. Grande resultado da Lusa, Donácio e Cris. Olha, estamos vendo aí o Cruzeiro, grande vitória. Foi a primeira derrota do Goiás em casa nesse campeonato, viu? Para vocês verem o tanto que o Cruzeiro está bem nessa competição e vem de várias vitórias consecutivas, viu, Cris? Então, o que eu acho super interessante é que você não tem um jogador de destaque no Cruzeiro. Você não vê, né? É o conjunto, é o treinador que provavelmente, aparentemente ele é muito calmo, muito tranquilo, mas o time do Cruzeiro joga com muita intensidade, joga com muita fome, é por isso que já abriu, eu acho que 5 pontos, não? Olha, Cris, já abriu o segundo colocado. Você está comentando isso, a gente tem que analisar equipe por equipe. O Cruzeiro está dando oportunidade às suas categorias de base. O Lucas Silva, há pouco tempo, veio jogar contra a Sociedade Esportiva Guaxupé no Campeonato Mineiro de Junho de 2011, hoje é titular do Cruzeiro. E outros jogadores do Botafogo estão tendo oportunidade. Isso foi questionado no Corinthians. O Corinthians Sub-20 saiu na primeira fase da Copa do Brasil deste ano, perdendo para o Criciúma. Então, aí que está a importância das categorias de base, para os clubes poder contar com os jogadores a hora que eles precisam. Então, o Botafogo e o Cruzeiro, por que estão na frente? Estão dando oportunidade para os garotos. Além do que, você estava falando do Corinthians, até hoje, se alguém corintiano pode me explicar por que Y é porque o outro Maldonado, por que esses dois jogadores foram contratados já no fim de carreira, não? A base não dá nada, pelo menos vai atrás de um jogador, por exemplo, esses jogadores que acabaram de aparecer, esse Yuri e esse Otávio do Botafogo, ninguém sabia nada sobre esses jogadores, não? De repente eles pegaram e colocaram jogadores jovens com grande futuro, não? Agora, trazer Maldonado, alguém, por favor, me explica por quê. Mas você sabe que às vezes pode ter aí um dedo do Seedorf nesses jogadores que estão aparecendo, porque é um jogador muito experiente que pode estar dando alguma orientação para os dirigentes do Botafogo. Esse jogador aqui pode confiar porque ele é bom, esse outro também é bom. Então vai dando oportunidade e vai dando moral para os meninos. E o que está acontecendo com o Botafogo, com o Cruzeiro? Estão seguindo firme aí busca ao título brasileiro. Hoje nós teremos mais 4 jogos decisivos aí para várias equipes. Olha, o Internacional enfrenta o Vitória vem só caindo dentro do Campeonato Brasileiro. Eu não dou mais 2 rodadas, o Vitória vai estar na zona de rebaixamento. Pode escrever o que eu estou falando aí, ó. O Vitória da Bahia nos últimos jogos vem caindo muito. E começou a cair nessa fase do Brasileiro, é Série B, não tem conversa. Flamengo e Santos também, o Flamengo precisa se firmar de vez no campeonato, o Santos está subindo de produção, vai ser um bom jogo também no Maracanã. Teremos São Paulo e Ponte Preta, como já frisou o Cris, casa cheia para a estreia de Muricy Ramalho, a Ponte Preta que se cuide, porque se perder vai ficar aí a 10 pontos da 5ª colocação de baixo para cima, aí vai ficar complicada a situação da Ponte, e o São Paulo tem que desesperadamente vencer, mesmo vencendo não sai da zona de rebaixamento, hein? É um jogo em que precisa vencer, mas ainda vai continuar lá. E o Atlético Mineiro, que após essa rodada entrou na zona de rebaixamento, vai jogar contra o Curitiba. Os 4 primeiros, Cruzeiro 43 pontos, o Botafogo 39, o Grêmio 37 e o Atlético Paranaense 35. E lá embaixo, Atlético Mineiro 22, São Paulo 18, Ponte Preta 15 e o Náutico, para mim, já caiu, 9 pontos ganhos. Tá aí os jogos de hoje. Olha, vejam bem, que interessante. Ontem eu estava acompanhando, você viu que eu estava vendo o jogo do Atlético Paranaense, exclusivamente, né? Estava lá no Country Club. E Fluminense. E Fluminense. O centroavante do Atlético Paranaense, no começo da temporada, ele teve quase para ser dispensado. E hoje é o artilheiro da competição. O Ederson. O Ederson vem fazendo um excelente campeonato. E não só ele, viu? O Marcelo também, que é um excelente jogador. Olha para você ver o que o Atlético Paranaense fez no início da temporada.
colocou só os garotos para jogar o Campeonato Paranaense, conseguiu revelar de 5 a 6 jogadores e hoje estão brilhando no Campeonato Brasileiro. Tá aí, é a diferença de quem pensa para fazer as coisas. Tá aí os gols do Campeonato Brasileiro da Série A, rodada hoje completa, e amanhã você terá os gols aqui no TV Sul Esporte. Obrigado, Cris, Sérgio Borges, você amigo telespectador. Se Deus quiser, nós voltaremos amanhã ao vivo com a apresentação do Sérgio Borges. Até lá!